Vamos hoje falar um pouco sobre trabalho e como o trabalho ele se desenrola como um dos elementos mais essenciais dentro da nossa vida e como muitas vezes a gente desacraliza essa força, né, essa energia como algo que deixa de ser importante, de tomar não exatamente o ponto principal dentro da vida, mas como muitas vezes é tomado como algo que é uma escravidão, né? E justamente eu não estou aqui para romantizar o trabalho da forma como nós temos atualmente, mas encarar o trabalho no sentido simbólico, mitológico que ele se desenvolve, né? Mas vamos primeiro atacar a raiz do problema, que eu imagino que Gustavo Corsão ele trabalhou muito bem nesse livro aqui, que é o Três Alqueires e uma Vaca. Se você não já leu, eu recomendo, muito bom, assim como todos os livros que eu já li do Corsão até hoje, foram três, né? Ainda estou terminando outro, mas ele pega um trecho muito importante, onde ele fala como nós não nos relacionamos com as pessoas, mas sim com os cargos que elas ocupam, né? Por uma tendência que nós temos hoje, né, de desenvolver uma série de relações superficiais, uma série de relações técnicas e não humanas, a gente acaba não conseguindo se relacionar com o outro, não conseguindo se relacionar com a pessoa que está na nossa frente, mas sim com uma espécie de conglomerado de elementos, de aspectos exteriores que se apresentam para nós. E isso tem um fator psicológico, né? Que a forma como nós nos relacionamos com o mundo acaba que é assim, né? Não vemos o mundo como ele é, vemos como nós o interpretamos, né? Isso é uma máxima da psicologia, né? De certa forma da filosofia também. E dentro disso cabe a nós sempre refinar a nossa visão sobre as coisas, sobre o mundo, sobre nós mesmos. E no caso dessa passagem do Corção, ele fala, por exemplo, que saímos nas ruas e nós não falamos com, sei lá, o João, o Alberto, né, o Pedro, mas nós falamos com o cara do caixa do supermercado, nós falamos com o motorista do ônibus, nós falamos com o porteiro, nós vemos a secretária, né, a moça da limpeza, né? E justamente a gente nem consegue valorizar essas pessoas porque são como o que a gente chama nos videogames de NPCs, né? Ou seja, pessoas que não fazem parte da nossa vida porque pouco me importo com elas e eu tenho umas assim, vamos dizer assim, o meu próprio caminho, né? Então só me importa algumas pessoas mais próximas. Isso é vamos dizer assim, um problema dos dias atuais, né? Que é essas relações superficiais e que as cidades hoje cresceram tanto que é inviável, é virtualmente impossível que nós nos relacionemos com as pessoas de forma real, né, profunda. E no geral a gente vai se resumir a um círculo bem pequeno, né? E eu vejo que não há muito como fugir disso nesse panorama atual, porque para que se tenha uma relação mais profunda é necessário uma convivência, é necessário uma certa é, comodidade, né? Estar com aquela pessoa por mais vezes. Só que o trabalho acaba ficando assim, nesse nível de relação. E nesse nível de relação que a gente vai desenvolvendo com as pessoas sem conseguir enxergá-las, nós acabamos sempre olhando as coisas como pela função que elas realizam, né? E assim também com o trabalho, né? Então, há dois problemas principais no trabalho. O trabalho que nós fazemos porque nós temos que ganhar a vida e pagar as contas, né? E não é um problema em si, mas o problema está quando a gente não enxerga nenhum tipo de benefício nesse trabalho, né? E, e por pior que seja, existe um benefício, né? É que eu vou tratar disso depois. E o segundo problema é quando a gente se identifica tanto com um trabalho que a gente acaba por se sentir apenas aquele homem da função, né? Aquela pessoa que só se vê com valor enquanto está no trabalho, né? Isso é uma reflexão muito importante para os dias atuais, principalmente para os homens, né?
que ao longo dos últimos séculos construíram a sua identidade muito voltada para o trabalho, né, para o trabalho que realizavam e como provedores, e hoje essa imagem está muito mais nula, né, muito mais frágil, muito menos consolidada, né, foi muito abalada por uma série de mudanças sociais e estruturais que a gente vivenciou, que a gente presenciou, e justamente a identidade do homem, a imagem do homem quanto aquele ser provedor já não é mais assim, já não se justifica mais assim. E logo precisa se encontrar outros elementos para significar esse ser homem, né? Essa realidade. E lógico, há uma série de camadas nisso aqui. Eu vou trabalhar essas coisas de forma mais superficial para que a gente possa caminhar um pouco, né? Mas se estiver gostando desse vídeo, já peço o seu like, sua inscrição no canal e peço que acompanhe os vídeos aqui que falamos sobre rotina, autenticidade, identidade e como encontrar a sua vocação, entre outros assuntos que falam desse desenvolvimento da personalidade, tá? Quando então vamos pensar no trabalho enquanto algo que não tem valor nenhum, né, porque nós fazemos isso obrigado, isso é uma alienação, né, da modernidade que justamente conseguiu separar, distinguir o valor das coisas que fazemos quando elas estão associadas a algum trabalho específico, né? Ou seja, antes que uma virtude, antes que um valor que você desenvolve, não um valor financeiro, mas vamos falar de profissões, né? E de atividades em si. Eu aprendi marcenaria, sei os rudimentos, sei algumas coisas importantes, né? Fiz algumas peças e justamente esse trabalho que eu fiz me permitiu me tornar uma pessoa muito mais observadora, muito mais detalhista e muito mais cuidadosa, né? Porque apesar da marcenaria exigir força, ela precisa de uma força muito direcionada e muito concentrada num ponto específico. Para todas as outras coisas, ela precisa de muita delicadeza, né? E eu como um jovem, né, bruto, né, comecei a aprender marcenaria, eu tinha o quê? 23, 24, por aí, né? Acho que isso. E eu queria, né, descer o cacete nas coisas. E não funcionava assim, né? As coisas, os materiais, os objetos não vão se render à sua vontade simplesmente porque você os maceta com força, né? Bate com força neles. É necessário ter inteligência, é necessário ter direção, é necessário ter uma observação criadora sobre as coisas. E justamente quando a gente fala de criação, é um ponto-chave, principalmente para o artista, né? Em geral, mas nesse sentido do trabalho. O trabalho ele é uma ferramenta criadora fenomenal, fantástica, absurda. Ela tem um poder de transformação gigante, tá? Então, o que é que eu preciso desenvolver quando eu penso no marceneiro? O que é que eu penso, né? Logo de cara, assim. Tem os estereótipos, né? Que dizem que os marceneiros são enrolados, mas os marceneiros eles são detalhistas, né? Eles precisam ser detalhistas e precisam ser delicados com as ferramentas, tá? Do contrário, vai ter de repetir o trabalho, vai ter de refazer muitas coisas, né? E tudo isso gera certos problemas dentro de um contexto profissional autônomo, profissional empresarial, enfim. Então, a primeira coisa que a gente deveria pensar quando vem um profissional de qualquer área seriam as suas virtudes associadas, tá? Então, se eu penso em um músico, eu como músico, eu penso logo que é uma pessoa que consegue se concentrar. Se eu penso em um pintor, né, de telas, penso que é uma pessoa com a capacidade de introspecção, né, e de foco, né, porque
introspecção e de relaxamento, né? Porque ela vai precisar fazer aquela mesma atividade por muitas horas seguidas e ela não pode se detonar com isso, né? E o corpo exige, né? Ele é muito exigido nessa atividade de repetição. Enfim, nós não enxergamos o trabalho dessa forma, um trabalho como um meio de fornecer, qualificar, fortalecer certas virtudes. Vemos apenas o trabalho como um grande vilão que torna a minha rotina chata, minha rotina desinteressante, a minha rotina uma desgraça, com perdão da palavra aqui, tá? Então, como vamos enxergar o trabalho como algo mais valoroso, né? Começando a pensar principalmente com isso. O trabalho é uma oportunidade de eu tomar contato com esses elementos. Uma outra coisa que a gente pode pensar sobre o trabalho é que no trabalho nós sempre entregamos alguma coisa, né? Platão fala sobre isso, né? Que nas organizações das sociedades, sempre que nós realizamos um trabalho, nós estamos colocando o outro para tomar contato não apenas com a arte que nós estamos oferecendo, mas com um amor que nós colocamos também, né? Porque é como, né, a gente sempre consegue pensar, né, qual o valor, né, do nosso tempo. Nosso tempo tem um valor incomensurável, né? Porque é um valor da vida humana. Então, como você pode dizer que o trabalho da pessoa vale X ou Y, né? Isso não tem preço, na verdade. Qual o valor de uma vida humana, né? Então, justamente nesse ponto que a gente sempre adiciona algo mais, por mais que nós recebamos algo pelo trabalho, quem entrega sempre entrega mais do que o que recebe. Isso é um ponto a se considerar quando a gente observa o trabalho e sua dimensão. Um outro ponto importante, né? Falei do trabalho como um poder criador. Esse poder criador ele está relacionado com uma restituição da ordem do mundo, né? Então, o mundo ele tende ao caos, ele tende à entropia, ele tende à desordem. E justamente o trabalho ele restaura a ordem que é necessária, ele restaura a ordem vigente, ou vigente não, a ordem que necessita estar vigente. No campo humano, no campo cultural, é o ser humano, através da sua inteligência, que coloca a ordem no mundo. Então, sem isso, sem o trabalho, sem esse poder criador, ele não vai ser possível, tá? Daí que a gente pode pensar em algumas coisas simples, tá? Quando eu falo de criação, tá num âmbito bem cotidiano, bem acessível, tá? Porque não se trata simplesmente de uma criação artística, mas de uma criação a qual nós podemos nos relacionar com possibilidades. Então você chega num lugar, né, no seu trabalho, enfim, ou em qualquer ambiente, você tem aquele caos, você vai simplesmente fazer uma limpeza, uma arrumação, coisas que todos já fizemos, já precisamos fazer, ou qualquer coisa assim. E ao fazer essa limpeza, essa arrumação, você percebe certas possibilidades de ação, certas direções para fazer, certas formas de organizar o espaço, né? Sei lá, você tem um lugar com 5, 6 mesinhas pequenas, né? Um pátio grande. Então você pode organizar essas mesas como uma forma geométrica de 6 pontos, né? Você pode, sei lá, fazer um X, né? Fazer um quadrado com mais 2 pontos, né? Então essa criatividade de relacionar esse espaço que já é conhecido com outras formas de estabelecer as mesas, né, nesse caso, né? Mas os objetos, os elementos que estão ali interagindo entre eles. É uma forma criadora, uma forma inclusive que trabalha nosso senso estético. Como os elementos interagindo entre eles, como eles fazem, eles conseguem extrair de nós coisas diferentes, né? Elementos diferentes. Dentro do nosso trabalho também vamos encontrar certos desafios, tanto desafios de convivência quanto desafios do dia a dia, né? Então, o porteiro tem que aprender a lidar com pessoas inconvenientes, né? ou que chegam de qualquer jeito, que acham que ele está lá à disposição 100% dessas pessoas, né?
e o tratam de qualquer maneira, ele vai precisar aprender a, né, ter esse jogo de cintura. O mesmo para qualquer tipo de profissão que envolva atendimento ao público, né, o vendedor, a secretária, né, enfim, as pessoas, o recepcionista, né, enfim, qualquer tipo de trabalho nesse sentido que atenda ao público, né. A pessoa que trabalha com organização, seja de planilha, seja de estoque, seja de qualquer coisa do tipo, todos os dias tem um novo desafio, que é um desafio que se chama categorização, né? Ou seja, criar categorias as quais possam deixar mais eficiente a organização, a estrutura, né, o acesso a todas as coisas, né? Quem trabalha com criatividade no geral sempre precisa procurar onde está a beleza na vida, né? Qual o ponto que precisa ser trazido, que precisa ser desvelado, né? Ou seja, tem algo que acontece, uma situação, e ela é bela em si mesma, mas às vezes se a gente não olha com o olhar correto, não há como perceber essa beleza. Então, o poder criador dessa pessoa vai mostrar através de uma pintura, de uma fotografia, de uma poesia. Então, o trabalho ele restitui essa ordem no mundo e também nos dá um desafio, porque às vezes a gente não encontra o fio condutor, né? Então, assim, o trabalho um grande caminho de desenvolvimento que nós podemos sempre aplicar nossas virtudes e estar em contato com outras pessoas, né? É um ambiente desafiador, né? Muitas vezes não somos bem remunerados por isso, né? Como isso já é pauta velha aí na internet. Mas para além dessas coisas, para além dessas chateações, é um grande caminho para poder realizar essas façanhas que vamos encontrar diariamente, né? Então, enquanto pessoas, quanto seres humanos, nós temos nossas limitações, mas temos também nossa capacidade heróica de nos superarmos dia a dia. Justamente essa capacidade de superação nos permite relacionarmos com o melhor que nós temos. E o trabalho vem nos trazer esses elementos, né? E há um outro elemento, não outro ponto. Muitas vezes o desafio do trabalho não está no trabalho em si, mas em chegar ao trabalho, né? Então às vezes a gente tem que pegar não sei quantas conduções, né? Ainda acaba tendo que pegar um Uber Moto, né? Uma coisa assim. E chegar ainda bem, de humor, bem tranquilo, né? Conversando com as pessoas. E confesso que para mim é um dos pontos mais difíceis é essa parte do relacionamento, né? De você, além de ter que de enfrentar todas as questões que a cidade puxa, né, para você, né? Se chove, você tem que se antecipar para poder sair mais cedo, não se atrasar. Se acontece qualquer outra coisa, você tem que estar tranquilo e no foco para poder não sair da sua rotina. E justamente ainda chegar disso tranquilo, né? Para fazer o que você precisa fazer. Enfim, no geral, são grandes desafios que vamos se apresentar, né, quando nós nos propomos a fazer um trabalho. E é importante a gente começar a olhar dessa forma, né? O trabalho como um elemento de desenvolver um ambiente na rotina que possa abrir espaço para nossas melhores qualidades, tá? E seja esse trabalho de qualquer forma que seja ele remunerado, voluntário, um hobby, qualquer coisa do tipo, tá? Então que você possa enxergar isso dessa maneira como algo que você vai dar ao mundo e que é uma oportunidade de você se melhorar, se qualificar, não quanto profissionalmente, né? Mas quanto pessoa, quanto ser humano. E claro, isso sempre tem um reflexo profissional. Não tem como não ser assim. Tá bem? Vamos ficando por aqui. Deixa um like no vídeo se você gostou. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.